Está animado para começar nossa apostila? Vamos, chegou o grande dia! Abra a sua apostila de língua portuguesa e acompanhe as explicações com a professora. Que legal! Começar a apostila do 5º ano! Vamos para a página 7 de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar um capítulo que tem como título A Morada das Palavras. Sobre o que será que se refere esse título, A Morada das Palavras? Você já consegue imaginar o que é a morada das palavras? Vamos acompanhar a leitura com a professora. O dicionário, como você sabe, é um livro que reúne as palavras de uma língua, seus significados e várias outras informações sobre elas. Sendo um objeto, não pensa, não fala, nem tem sentimentos. Ou seja, o dicionário ele é um objeto, ele é uma coisa. Então, ele não pensa, ele não fala, ele não sente. Mas, na resenha do livro O Cavaleiro das Palavras, uma jornalista imagina uma entrevista em que um dicionário responde a várias perguntas, contando sobre sua vida na estante. Então, hoje nós vamos estudar a resenha de um livro. Esse livro se chama O Cavaleiro das Palavras. E nessa história, ela é imaginada pela escritora, pela jornalista, que ela imagina uma entrevista em que o dicionário é que vai respondendo as perguntas. E ele vai contando para ela toda a sua vida na estante. Página 8, ler. Com a palavra, o dicionário. Livro do século XIX, ou melhor, O Verdadeiro Cavaleiro da Aventura das Palavras, conta como anda sua vida na estante. Pensa que é chata a vida de um dicionário? No livro O Cavaleiro das Palavras, escrito por Luiz Antônio Aguiar, é um dicionário que veio de Portugal para o Brasil, o narrador de uma aventura pelas palavras. Em terras brasileiras, ele vive peripécias até chegar nas mãos de alguém que valoriza encontrar a palavra certa para expressar uma ideia ou um sentimento. A seguir, ele conta como é sua vida na prateleira. Ah, e se você não entender uma ou outra palavra que esse velho dicionário fala, procure o significado em algum outro que tiver em casa. Observem a imagem. O Cavaleiro das Palavras, Luiz Antônio Aguiar. Cavaleiro. Na Idade Média, nobre que se deslocava a cavalo para servir ao rei e que nas novelas de cavalaria ganhou fama de corajoso e leal. Peripécias, acontecimentos inesperados. Agora vamos fazer a leitura. Olha só, a entrevista. A Folhinha, que é a jornalista da Folhinha, do jornal Folhinha, está entrevistando o dicionário. É uma entrevista imaginária. Vamos lá. Folhinha pergunta: como é sua vidinha na prateleira? O dicionário responde: ah, menina, é de dar sono. Tenho para mim que livro só tem sentido se é aberto. Eu, então, um dicionário que faço de minhas tantas palavras se ninguém as consulta. Entre mentes, quando os dedinhos de alguém tocam na minha lombada, eu me arrepio todo. Folhinha pergunta: e quando a vida de um dicionário fica emocionante? O dicionário responde: é quando alguém captura uma palavra de minhas páginas e a encaixa como se fosse uma gema mágica no seu engaste encantado. Daí, se faz joia, ou seja, se completa a frase. Acha certo ser chamado de pai dos burros? Jamais! Sou o grande cavaleiro da aventura das palavras. Toda a imaginação humana está em meus verbetes. O que espera de quem consulta seus verbetes? O dicionário responde: que ele fique bem servido e saciado. Nada como a palavra que é justamente a palavra de que se precisava. Nem mais, nem menos.
Daí, quando ele me agradece, digo: disponha, meu caro, volte sempre. Folhinha pergunta: quais são as palavras mais estranhas de suas páginas? E o dicionário responde: palavras invisíveis que o leitor não sabe se existem ou não, ou palavras das quais a pessoa só tinha uma vaga ideia. Essas são palavras bolhas de sabão, ocas, leves e voadoras. E a predileta? Verossimilhança, que quer dizer que uma coisa que é quase verdade e que é quase mentira. Todas as histórias que já inventaram só existem por causa da mágica que essa palavra mostra que existe no mundo e dentro da gente. Com a palavra, o dicionário, Gabriela Romeu. Vamos atentar ao vocabulário do texto. Entrementes. O que significa entrementes? Entretanto, no entanto. Lombada. O que é a lombada do dicionário? É a parte do livro em sentido vertical. Lembre-se, vertical é aqui, ó, em pé, em que aparece o título da obra. Captura, prende, pega. Engaste, parte da joia em que se prende a pedra. E saciado é satisfeito. O que nós podemos observar neste texto? O título do texto, ele tem um sentido duplo. Ele destaca o conteúdo do dicionário, que são as palavras, e também ele usa a expressão com a palavra para dizer que o próprio dicionário vai dar o seu depoimento. Por isso que se chama com a palavra o dicionário, ou seja, o dicionário é cheio de palavras. Mas nesse caso, a palavra que se refere aqui é a fala do dicionário. Esse personagem, o dicionário, ele foi humanizado, como se ele fosse uma pessoa. E olha aqui, sou o grande cavaleiro das aventuras das palavras. Ao se considerar o grande cavaleiro da aventura das palavras, o dicionário entende que, à semelhança dos cavaleiros medievais que se lançavam ao mundo com coragem e ousadia para proteger os interesses dos reis, a sua aventura também é emocionante e ela consiste na renovação constante e nos inumeráveis usos que os homens fazem das palavras. Então, ele se considera tão importante e a sua aventura é tão emocionante quanto a dos grandes cavaleiros, tá? Por isso que ele se considera o grande cavaleiro da aventura, das palavras, porque cada vez que uma pessoa procura uma palavra nele, é como se fosse uma aventura. Nas declarações feitas pelo dicionário, a ideia principal, né, o desejo que ele demonstra é de ser consultado, porque o que ele quer? Ele quer que a pessoa fique bem servida, saciada, que a pessoa encontre as palavras que procura. Olha aqui que legal também, ó. Ele é um dicionário, ele veio de Portugal para o Brasil, tá? Olha que interessante. É um dicionário que veio de Portugal para o Brasil. Trocar ideias. Número 1. Você gostou do texto lido? Por quê? Como você está aí na sua casa, não tem como nós trocarmos ideia. Então, você pode escrever no seu caderno de classe. Número 2. Você possui um dicionário? Quando o consulta? Página 10. Entender o texto. De acordo com a jornalista Gabriela Romeu, o que o dicionário conta na entrevista dada à Folhinha? Então, nós acabamos de ler a história e você já é capaz de responder. O que o dicionário conta na entrevista? Sobre o que ele fala? Anote a resposta na sua apostila. O dicionário conta como é a sua vida na estante. Número 2, releia a introdução da entrevista, que é a parte que vem antes das perguntas, por isso que é chamado de introdução, porque vem antes. E você vai responder, quem é o narrador em O Cavaleiro das Palavras? Vamos lá na introdução da entrevista. Com a palavra, o dicionário. Livro do século XIX, ou melhor, o verdadeiro Cavaleiro da Aventura, das palavras, conta como anda a sua vida na estante. Pensa que é chata a vida de um dicionário? No livro Cavaleiro das Palavras, escrito por
Luiz Antônio Aguiar é o autor, ele é o escritor do livro. E a história, no livro Cavaleiro das Palavras, escrito por Luiz Antônio Aguiar, é um dicionário que veio de Portugal para o Brasil, o narrador de uma aventura pelas palavras. Então, quem é o narrador? É o dicionário que veio de Portugal para o Brasil. Em terras brasileiras, ele vive peripécias até chegar nas mãos de alguém que valoriza a encontrar a palavra certa. Então, olha só, o autor do livro Cavaleiro das Palavras é Luiz Antônio Aguiar. O narrador da história, quem conta a história, é o dicionário. E quem escreveu a entrevista, o autor da entrevista, quem é? Gabriela Romeu. Olha aqui, Gabriela Romeu. A pessoa que está entrevistando o dicionário é a Gabriela Romeu. E o narrador do livro Cavaleiro das Palavras é o dicionário. Aqui na número 2, você vai responder que o narrador é um dicionário português. Número 3. E se você não entender uma ou outra palavra que esse velho dicionário fala, procure o significado em algum outro que tiver em casa. Quem escreve esse trecho do texto? Olha só, esse trecho, quem é que está escrevendo? Isso, a jornalista, porque ela disse, se você não entender uma outra palavra, procure em outro dicionário. É ela que está dizendo. Letra B. A quem o autor do texto com a palavra, o dicionário, se dirige? Pode responder. Ele se dirige ao leitor, a qualquer pessoa que estiver lendo a história. Número 4. No trecho Entre Mentes, quando os dedinhos de alguém tocam na minha lombada, eu me arrepio todo. O que significa essa frase destacada? Olha só. Entre mentes, nós já vimos que significa entretanto. Quando os dedinhos de alguém tocam a minha lombada, eu me arrepio todo. O que significa essa frase destacada? A frase significa que o dicionário se emociona quando as pessoas tocam na sua lombada, porque ele sabe que vai pegar para procurar uma palavra. Número 5. O dicionário espera que quem consulta seus verbetes fique bem servido e saciado. Isso significa que as pessoas, letra A, terão cada vez mais vontade de consultar o dicionário. Letra B, perderão a vontade de aprender o significado das palavras. Letra C, encontrarão conhecimento que buscam e ficarão satisfeitos. Ou letra D, ficarão cansadas de procurar palavras no dicionário. Qual a alternativa correta? Quando ele diz bem servido e saciado, é o que ele espera. O que acontece quando a pessoa que procura a palavra no dicionário fica bem servida e saciada? Ou seja, encontrou o conhecimento que buscava e ficou satisfeito. Assinale um X na alternativa C. Na frase, como se fosse uma gema mágica no seu engaste encantado, a palavra gema significa, letra A parte amarela do ovo, letra B, uma pedra, letra C, uma pedra preciosa, ou letra D, uma peça. Nós vimos lá o significado dessa palavra, lá no vocabulário do texto. Nós sabemos aqui, que o engaste é a parte da joia em que se prende a pedra. Então, onde que está falando aqui, como se fosse uma gema mágica no seu engaste encantado. Então, eu já sei que é uma pedra preciosa. Pode marcar um X na alternativa C. Número 7. Por que os dicionários são conhecidos como pai dos burros? Por que nós costumamos dizer, eu não sei escrever tal palavra. Procura lá no pai dos burros. Por quê? O dicionário é chamado de pai dos burros. Os dicionários são popularmente chamados de pai dos burros, não para desmerecer a capacidade intelectual dos que fazem uso deste livro. Este termo surgiu para homenagear o pai do Aurélio Buarque de Holanda Ferreira,
que era um senhor fabricante de carroças, conhecidas pelo conforto, tanto para os passageiros como para os burros que as puxavam. Os passageiros diziam não ter palavras para expressar a qualidade do trabalho. O filho do carpinteiro montou, então, um sumário de elogios que entregava aos que diziam não ter palavras. E este foi o primeiro dicionário dele, que em 1975 lançou o dicionário Aurélio. E foram vendidos mais de 1 milhão de livros só na primeira edição. Número 8. Releia na entrevista a terceira pergunta feita pelo entrevistador e a resposta dada pelo entrevistado. Letra A. Podemos afirmar que a folhinha chama o dicionário de pai dos burros? Justifique. Então, vamos lá na terceira pergunta que foi feita pelo entrevistador e a resposta dada ao entrevistado. Qual foi a terceira pergunta? Olha aqui. 1, 2, 3. A folhinha perguntou: acha certo ser chamado de pai dos burros? O dicionário respondeu: jamais, sou grande cavaleiro da aventura das palavras. Toda a imaginação humana está em meus verbetes. Será que a folhinha está chamando ele de pai dos burros? Será que a entrevistadora está chamando ele de pai dos burros? Não, né? Então você pode responder aí, não, pois a expressão pai dos burros não é utilizada na primeira pessoa. Ela não diz, nós achamos que você é o pai dos burros, ou eu chamo você de pai dos burros. Ela não disse isso, tá? Letra B. A expressão cavaleiro da aventura das palavras representa a opinião de quem? Quem que fala que é o cavaleiro da aventura das palavras? Isso representa a opinião do próprio dicionário sobre ele mesmo. Então, é a opinião, pode escrever aí, ó. A expressão representa a opinião do próprio dicionário sobre si mesmo. Número 9. Procure o significado de verossimilhança no dicionário e anote-a. Depois, compare-a com a definição dada pelo dicionário na entrevista e responda. É possível dizer que uma definição é melhor do que a outra? E por quê? Você vai, então, procurar o significado da palavra verossimilhança em um dicionário. Pode ser o seu dicionário físico, pode ser o dicionário da internet, e vai anotar aqui na apostila, na página 11. Depois você vai comparar com a definição dada pelo dicionário lá na entrevista, tá bom? Você vai copiar o significado e logo você vai concluir que não é possível afirmar que uma definição é incorreta e a outra é correta, mas que o contexto do uso é que vai determinar, tudo bem? Mas isso nós vamos discutir na nossa aula presencial. A nossa aula de língua portuguesa fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!